Eu nunca deveria ter procurado por isso. Deveria ter deixado a curiosidade quieta e esquecido aquela conversa no fórum obscuro da Deep Web. Mas não consegui resistir. Quando alguém mencionou que existia um episódio perdido da Galinha Pintadinha, algo que nunca deveria ter sido produzido, muito menos exibido, minha fascinação por conteúdo banido tomou conta. Meu nome é Rafael, sou estudante de comunicação de 22 anos e sempre fui obcecado por mídia perdida. Passo horas navegando em fóruns dedicados a episódios censurados, filmes perdidos e gravações que sumiram misteriosamente dos arquivos das emissoras. Foi assim que acabei me aventurando pelas camadas mais profundas da internet, onde as histórias mais sombrias encontram abrigo. O título do episódio era O Silêncio de Popó. Bromelia Insider 87 descreveu brevemente o conteúdo. Diferentemente dos episódios alegres e coloridos que conhecemos, este apresentava uma versão sombria dos personagens, com animações distorcidas e uma trilha sonora que causava profundo desconforto nos espectadores. O episódio teria sido produzido por um animador freelancer que posteriormente foi demitido e teve seu nome removido de todos os créditos. Inicialmente, achei que era mais uma creepypasta comum, daquelas histórias inventadas sobre episódios assombrados que circulam pela internet. Mas algo na descrição detalhada do usuário me intrigou. Ele mencionava especificidades técnicas sobre o processo de produção da bromélia que pareciam autênticas, e sua linguagem não tinha o tom sensacionalista típico das creepypastas. Passei semanas tentando entrar em contato com Bromelia Insider 87, mas ele nunca mais apareceu online. Seu perfil foi deletado 3 dias depois da postagem. Isso só aumentou minha determinação. Comecei a investigar pelos canais oficiais, mas obviamente não obtive resposta. A Bromélia Produções é conhecida por manter um controle rígido sobre seu conteúdo e perguntas sobre material não oficial são simplesmente ignoradas. Tentei contatar ex-funcionários através de redes sociais, mas todos se recusaram a comentar ou negaram qualquer conhecimento sobre o episódio. Foi então que recebi uma mensagem privada de um usuário chamado Deep Archive. Ele dizia ter o arquivo que eu procurava, mas o preço seria alto, tanto em bitcoins quanto em consciência. Sua mensagem terminava com um aviso perturbador. Alguns conhecimentos não podem ser desfeitos. Tem certeza de que quer ver o que a Popó não deveria ter se tornado? Contra todos os meus instintos, aceitei o negócio. Deep Archive me enviou um link para um servidor na Dark Web, protegido por múltiplas camadas de criptografia. O download demorou horas. O arquivo era estranhamente grande para um episódio de apenas 8 minutos. Quando finalmente consegui abrir o vídeo, imediatamente soube que havia algo errado. O arquivo estava corrompido em algumas partes, com glitches estranhos que pareciam intencionais. A tela de abertura mostrava o logo familiar da Galinha Pintadinha, mas as cores estavam dessaturadas, quase acinzentadas. O episódio começava normalmente. Popó aparecia em seu galinheiro usual, mas algo estava errado com sua animação. Seus movimentos eram ligeiramente descompassados, como se os frames estivessem fora de sequência. Não havia a trilha sonora alegre habitual, apenas um silêncio opressivo quebrado ocasionalmente por ruídos ambientes distorcidos. A primeira cena mostrava Popó tentando cantar sua música clássica, mas nenhum som saía de seu bico. Ela parecia confusa, tocando a garganta repetidamente. O pintinho amarelinho se aproximava, também em silêncio absoluto. Era perturbador ver esses personagens que associo com músicas alegres em completo mutismo. Conforme o episódio progredia, outros personagens apareciam. O galo carijó, a borboletinha, o sapo cururu, todos mudos, todos com aquela mesma animação estranha e descoordenada. O cenário, normalmente vibrante e colorido, estava gradualmente perdendo suas cores, como se uma névoa cinzenta estivesse tomando conta de tudo. Por volta dos 3 minutos, as coisas começaram a ficar verdadeiramente perturbadoras. Popó começou a crescer, não de forma natural, mas esticando-se de maneira grotesca,
seus membros se alongando de forma não anatômica. Seus olhos, normalmente grandes e expressivos, tornaram-se vazios, duas órbitas escuras que pareciam absorver a luz ao redor. O pintinho amarelinho tentou se esconder atrás de uma pedra, mas Popó se virou em sua direção com um movimento robótico e antinatural. Seus passos não faziam som, mas deixavam pegadas escuras no chão que antes era verde e ensolarado. Foi neste momento que percebi algo que me fez pausar o vídeo. No reflexo de uma poça d'água no cenário, por apenas 2 frames, aparecia o rosto de uma pessoa real, uma criança chorando. Rebobinei várias vezes para ter certeza, e lá estava, uma menina de talvez 6 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhando diretamente para a câmera. Os últimos minutos foram os piores. Todos os personagens da turma haviam se reunido em um círculo ao redor de Popó, mas suas animações estavam completamente descoordenadas. Eles se moviam em câmera lenta, como se estivessem submersos em algum líquido viscoso. Suas expressões, antes alegres e inocentes, estavam vazias, quase mortas. Popó, agora grotescamente distorcida e 3 vezes maior que o normal, abriu o bico. Ao invés de som, uma escuridão literal começou a sair de sua garganta, como fumaça negra que gradualmente consumia toda a tela. Dentro dessa escuridão, imagens subliminares apareciam e desapareciam, crianças chorando, brinquedos quebrados, parquinhos abandonados. O mais perturbador era uma frase que aparecia rapidamente na tela, em texto branco contra o fundo negro. As crianças não deveriam ver isso. As crianças não deveriam saber. A frase se repetia várias vezes, cada vez mais distorcida, até se tornar incompreensível. O episódio terminava de uma forma que ainda me assombra. A tela ficava completamente preta por quase 1 minuto inteiro. Eu estava prestes a fechar o vídeo quando um último frame apareceu. Era uma foto real, não uma animação. Mostrava um estúdio de animação vazio, com computadores desligados e papéis espalhados pelo chão. Na parede do fundo, alguém havia escrito com tinta vermelha: "Ela ainda está aqui". Após esse frame, a tela voltava ao normal, mostrando os créditos convencionais da Galinha Pintadinha. Mas havia nomes que eu não reconhecia, e no final, onde normalmente apareceria Bromelia Produções, estava escrito algo que não era possível ler, como se o nome tivesse sido censurado. As consequências. Após assistir ao episódio, não consegui dormir por 3 dias. Toda vez que fechava os olhos, via aquela versão distorcida da Popó se aproximando. Pior ainda, comecei a notar que não conseguia mais ouvir as músicas normais da Galinha Pintadinha sem sentir um arrepio na espinha. Pesquisei obsessivamente por qualquer informação sobre o animador freelancer mencionado no fórum, mas não encontrei nada. Era como se essa pessoa nunca tivesse existido. Tentei reentrar em contato com Deep Archive, mas sua conta havia sido deletada. Semanas de investigação me levaram a uma descoberta ainda mais perturbadora. Consegui falar com um ex-funcionário da Bromélia, que preferiu não ser identificado, através de um contato em comum. Ele confirmou que, em 2019, houve um incidente envolvendo um animador temporário. Segundo ele, este animador havia sido contratado para trabalhar em episódios experimentais da Galinha Pintadinha Mini. Era conhecido por suas técnicas inovadoras, mas também por sua obsessão com subverter expectativas infantis, uma expressão que ele usava frequentemente. O episódio O Silêncio de Popó foi criado como uma experiência artística não autorizada. O animador trabalhou nele durante as madrugadas, usando os recursos da empresa sem permissão. Quando o material foi descoberto, causou pânico entre os executivos, não apenas por seu conteúdo perturbador, mas porque havia evidências de que o episódio havia sido testado com um grupo focal de crianças antes de ser descoberto. As crianças que assistiram ao episódio apresentaram reações extremas, pesadelos recorrentes, recusa em assistir qualquer conteúdo da Galinha Pintadinha, e algumas desenvolveram uma fobia inexplicável de aves. Uma das crianças,
A mesma que aparecia chorando no reflexo da poça, teve que passar por terapia psicológica por meses. A Bromélia Produções agiu rapidamente para conter o dano. Todas as cópias do episódio foram supostamente destruídas. O animador foi demitido e forçado a assinar acordos de confidencialidade rigorosos. As famílias das crianças afetadas receberam compensações financeiras substanciais em troca de seu silêncio. O mais perturbador, descobri que este não foi um caso isolado. Existem rumores de outros episódios experimentais criados por animadores rogue em diferentes estúdios ao redor do mundo, versões sombrias de programas infantis populares que nunca deveriam ter sido feitas. O arquivo que consegui na Dark Web não deveria existir. Segundo minha fonte na Bromélia, todas as cópias foram verificavelmente destruídas. Isso significa que alguém conseguiu esconder uma cópia antes da destruição, ou pior, alguém recriou o episódio de memória, com detalhes tão precisos que é indistinguível do original. A qualidade do arquivo que possuo é perfeita demais para ser uma recriação. As texturas, a iluminação, os movimentos, tudo é idêntico ao estilo oficial da Galinha Pintadinha. Isso sugere que o arquivo veio diretamente dos servidores da Bromélia, o que significa que ainda há cópias escondidas em algum lugar. O presente assombrado. Hoje, meses após descobrir o silêncio de Popó, ainda lido com as consequências. Não consigo mais ver conteúdo infantil sem sentir uma ansiedade inexplicável. Pior ainda, às vezes, tarde da noite, quando a casa está em silêncio absoluto, juro que ouço a trilha sonora distorcida do episódio tocando em algum lugar distante. Tentei deletar o arquivo várias vezes, mas ele sempre volta. Não importa quantas vezes o apago, quando verifico minha pasta de downloads no dia seguinte, lá está ele novamente. O arquivo parece ter vida própria, resistindo a todos os meus esforços para me livrar dele. Estou compartilhando esta história como um aviso. Se você algum dia encontrar menções ao Silêncio de Popó ou qualquer outro episódio perdido de programas infantis na Dark Web, não procure. Alguns conhecimentos não podem ser desfeitos. Algumas imagens, uma vez vistas, permanecem para sempre gravadas na mente. A inocência dos programas infantis existe por uma razão. Quando essa inocência é corrompida, quando personagens criados para alegrar crianças são transformados em instrumentos de terror psicológico, o resultado é algo que desafia nossa compreensão básica de realidade. Popó era para ser uma galinha alegre que ensinava música e valores positivos para as crianças. No episódio perdido, ela se tornou algo muito pior, um símbolo de como a pureza pode ser corrompida, de como mesmo os conceitos mais inocentes podem se tornar veículos para o horror mais profundo. E o mais aterrorizante, às vezes, quando vejo crianças assistindo aos episódios normais da Galinha Pintadinha, por um breve momento, vejo aquela sombra por trás dos olhos de Popó, como se a versão corrompida ainda estivesse lá, escondida, esperando o momento certo para emergir novamente. Nunca procurem por este episódio. Algumas coisas devem permanecer perdidas. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas, eventos ou empresas reais é mera coincidência.